Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. O vídeo de hoje tá bom, hein, pessoal? Vou abordar 4 temas com vocês aqui. São eles: Léo Fernandes, Flu-Fest, check-in para o jogo entre Fluminense e Argentinos Júniors, oitavas de final da Copa Libertadores, e um tema muito legal que eu não vou soltar agora. Peço que vocês fiquem até o final, porque vocês vão gostar muito desse tema. Eu tenho certeza que vai abrir muito a mente de vocês e também modificar a forma que vocês enxergam o Fluminense, o nosso arquirrival e o futebol de uma maneira geral. Vai ser muito legal esse tema aí. Fiquem comigo até o final. E antes da gente começar a flumenciar, já vou pedindo para você deixar o like, compartilhar o vídeo aí nos grupos de WhatsApp, mandar ver nos comentários e se inscrever caso não esteja inscrito. Situações aí que vocês fazem que não custam absolutamente nada, mas que ajudam muito o canal. Falta pouco para a gente bater 5 mil e eu conto muito com o apoio de vocês para que a gente consiga esse objetivo. Tá beleza? Então vamos flumenciar. Já começo falando aqui do seguinte: Léo Fernandes está regularizado, ou seja, o atleta, pelo menos na questão burocrática, tem totais condições de entrar em campo no domingo contra o nosso arquirrival, onde o Fluminense fará o clássico aí do final de semana. E lembrando, mais uma vez, com uma vitória a gente pode assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, se o mestre Diniz vai colocar ele em campo ou não, nós não sabemos. Lembrando também o seguinte: o Keno está suspenso, tomou o terceiro amarelo, então a galera aí nos grupos de WhatsApp já está ouriçada, falando que é uma como é que se fala? Substituição mesmo, né? Natural botar o Léo Fernandes no lugar do Keno, mas tá chegando agora, a gente não sabe como estão as condições físicas dele, então vamos aguardar para ver o que o mestre Diniz vai fazer. Porém, vale a pena registrar aqui, para que você que acompanha o canal fique bem informado: Léo Fernandes está com condições já, tudo regularizadinho, de entrar em campo, beleza? Sobre a Fluminense e Argentinos Júniors, jogo da volta da Libertadores, você que é sócio torcedor do Fluminense, fique atento, porque o check-in abre amanhã para que você possa fazer aí, reservar o seu ingresso às 10 horas da manhã. Fique atento, tenho certeza que o setor sul vai esgotar em poucos minutos e acredito também que os outros setores vão esgotar rápido, tá? Então não se esquece, 10 horas da manhã, check-in aberto, entra lá no portal, fica ligado para você não ficar de fora, não se esquece. Sobre a Flu-Fest, como eu havia falado no vídeo anterior, recebi uma cortesia da Flu TV, através da Carla Matera, a voz do Maracanã, né? Já podemos chamá-la assim, de 4 convites para a Flu-Fest. São 2 convites para o dia 22 e 2 convites para o dia 23. Reforçando que a Flu-Fest é um evento organizado pelo clube. Quem está à frente é a Flu TV, canal oficial do clube. E é um evento que tomou uma proporção muito grande. O último foi um mega evento. E esse ano não está sendo diferente. Diversas atrações de peso, dentre eles Belo, Roupa Nova, vai vir o Xamã também, que a rapaziada mais jovem, aí, o pessoal mais jovem gosta muito. Tem a Marvel, Dado Villa-Lobos e Paulo Bonfá, do Legião Urbana. Enfim, grandes atrações. O evento, mais uma vez, vai bombar. É um evento, para quem não sabe, que o Fluminense faz sempre para comemorar a data de aniversário de fundação do clube, que é no dia 21 de julho. Então eu tô com 4 convites aqui para presentear o pessoal que está inscrito no canal. O que acontece? Eu estava pensando em fazer isso hoje, mas como eu quero divulgar a Flu-Fest, até mesmo para ajudar o clube e retribuir, né, todo o carinho que ele sempre tem comigo, o pessoal lá da Flu-Fest, eu vou divulgar aqui diariamente e vou definir uma data na semana que vem para poder presentear os sortudos. E eu vou fazer da seguinte forma: quem for inscrito no canal e me mandar uma história, vai me mandar uma história vivida com o Fluminense, na arquibancada, enfim, onde mora, uma viagem, seja lá o que for, uma história bem legal. E eu vou escolher as 4 melhores histórias, né? E vou presentear com esses ingressos. Amanhã, fica atento que eu vou abrir uma live 8 horas da noite. Eu vou passar a fazer isso agora, abrir live, porque
é uma oportunidade ainda maior que eu tenho de interagir com vocês, tá? Vocês me fazem muitas perguntas aí nos comentários e fica difícil de responder em vídeos desse formato. Então amanhã, não se esquece, 8 horas da noite eu vou abrir uma live para a gente debater vários temas de Fluminense e dar a oportunidade a várias pessoas aí que já me fizeram várias perguntas de responder, tá beleza? E claro, mais uma vez vou divulgar a FluFest amanhã nessa live e também, ó, o Frederiquinho fazendo barulho, e também explicar mais uma vez aí como vai funcionar essa questão aí de como eu vou brindar aí os sortudos com os convites da FluFest, tá? Mas reforçando, vai ser através das melhores histórias que mandarem para mim. Vou combinar uma forma aí do meu telefone chegar até vocês para que vocês me narrem pelo WhatsApp mesmo essa história vivida. Vou selecionar as 4 melhores e vou presentear com o ingresso, tá beleza? Então amanhã eu passo maiores informações. E agora, vamos ao tema que eu falei, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu começo falando para vocês o seguinte, como eu tive a ideia de desenvolver esse tema aqui no canal. Eu estava num debate hoje, lá no meu trabalho, tinham tricolores e flamenguistas, começou um debate onde eu disse para os flamenguistas o seguinte, vocês estão muito confiantes, porém, se você botar time contra time, os 11 ali de frente um para o outro, o Fluminense não deixa a desejar em nada vocês. E tenho certeza que muitos tricolores e até mesmo flamenguistas vão dizer até que o Fluminense leva vantagem. E aí um deles falou assim, não, que absurdo, você tá maluco. E aí ele tentou argumentar, teve uma situação na conversa lá que ele tentou argumentar que o Pedro era melhor que o Cano. E eu falei assim, pô, cara, não é bem assim. Ele falou, como que não é bem assim? Quantos gols o Cano tem na Libertadores? Eu falei, 6. Aí ele já regalou o olho, ele se assustou com a quantidade. Ele falou, o Pedro tem mais. Eu falei, pô, não lembro de muitos gols do Pedro não, vou pesquisar aqui. E quando eu fui pesquisar, o Pedro tinha 3 gols na Libertadores. Deixando claro para vocês o seguinte, o grupo do Flamengo tinha um time semi-amador, que é o Alcas, com uma altitude que não é absurda igual a de La Paz. Tinha o Newblense, um time semi-amador também, e o Racing, que é um time da Argentina. O do Fluminense tinha o maior time da Argentina na atualidade, pelo menos é um gigante da Argentina, ele lidera o campeonato argentino. O The Strongest, que jogou muito bem em casa e fora de casa, com uma altitude de botar medo, de verdade. E o Sporting Cristal, um time muito bem treinado pelo Thiago Nunes, que passou bem pela pré-Libertadores, eliminando o Nacional do Paraguai, vice-campeão da Libertadores de 2014. E também o Huracan da Argentina. E é um time grande do Peru, ou seja, o grupo do Fluminense foi muito complicado. E o Cano fez 6 gols. Um amigo meu ainda lembrou o seguinte, o Pedro ficou fora de alguns jogos do Flamengo nessa primeira fase. Então assim, cara, desde que o Cano chegou no Fluminense, se você comparar os números dele com o Pedro, é covardia. Eu entendo que o Pedro é um grande jogador e tudo mais, não vou discordar quem preferir ele nessa escolha, mas do lado de cá tem um centroavante que é terrível, é um verdadeiro matador quando o assunto é gols. E aí, através disso, eu tive a ideia de jogar isso no grupo do WhatsApp Máquina Tricolor. Rapaziada, eu joguei isso 11h46 da manhã. Eu anotei aqui, ó. Tá anotado, ó. 11h46 da manhã. Após as 2 da tarde, ainda estava rolando debate e quase 40 pessoas, entre 30 e 40 pessoas, interagiram sobre esse tema. E sabe o que aconteceu? A maioria esmagadora, tá? Só teve 2. Não, um ficou tumultuando o grupo, que eu não vou falar quem é, inscrito aqui do canal. E o outro também ficou fazendo baderna, falando de assuntos que não tinha absolutamente nada a ver com o tema, tentando tirar o foco. Somente esses 2 não se pronunciaram. Um deles falou que o time do Flamengo era melhor e o resto, ninguém falou que o time do Flamengo era melhor. Teve gente dando 9-2 para o Fluminense, teve gente dando 7-4 para o Fluminense. E o que eu achei legal desse debate é que abriu os olhos da rapaziada para o seguinte, cara, se você se deixar se envolver pela imprensa, você vai olhar para o time do Flamengo e vai achar que os caras são super-heróis. Você não vai achar nem que eles são jogadores. E quando você faz uma reflexão de cabeça fria, uma análise bem detalhada, você vai ver que o negócio não é assim desse jeito. E aí eu estou trazendo aqui para vocês o 11-11 do time titular e também do time reserva. E acredite, teve gente, muitos que falaram que o time reserva era melhor. E os que falaram que o time do Flamengo era melhor no time reserva, né, foi muito equilibrado. Ou seja, então esse papo de que o Fluminense não tem elenco, o Flamengo tem elenco, é um papo que você tem que refletir bastante
quando você for falar, que é meio que uma opinião de senso comum, né? Todo mundo repete isso, até o cara que não assiste jogo repete, seja ele tricolor ou flamenguista. Ah, o elenco do Flamengo é maravilhoso. Ah, o elenco do Fluminense é muito fraco. Então eu vou explicar para vocês aqui como foi feito, tá? A gente levou em consideração 11 titulares e 11 reservas. É mais ou menos assim, tem os 11 titulares e quem é o reserva imediato desses 11 de cada time. Então vamos lá, vou trazer aqui para vocês quais são os titulares de cada time e os reservas, e vocês vão deixar nos comentários aí o que vocês acham. Foi o seguinte, Fábio versus Matheus Cunha, Samuel Xavier versus Wesley, Nino versus Davi Luiz, Marlon versus Fabrício Bruno, Marcelo versus Ayrton Lucas, André versus Alan, Alexander versus Gerson, Ganso versus Arrascaeta, Arias versus Gabigol, Keno versus Bruno Henrique, Cano versus Pedro. Esse é o time titular. Já começa a fazer a reflexão de vocês aí. Eu vou colocar o óculos para facilitar minha leitura. Já começa aí já a dar a opinião de vocês. Agora vamos para os reservas. Pedro Rangel versus Rossi, Guga versus Varela, Manuel versus Pablo, David Braz versus Rodrigo Caio, Diogo Barbosa versus, e eu anotei errado aqui, Felipe Luiz, Felipe Melo versus Igor Jesus, Martinelli versus Matheus França, Lima versus Pulgar, Léo Fernandes versus Everton Ribeiro, Lelê versus Cebolinha, John Kennedy versus Luiz Araújo. Certo? Eu vou repetir aqui o time reserva, que eu fiz meio que uma confusão aqui, pode ter atrapalhado vocês. Pedro Rangel versus Rossi, Guga versus Varela, Manuel versus Pablo, David Braz versus Rodrigo Caio, Diogo Barbosa versus Felipe Luiz, Felipe Melo versus Igor Jesus, Martinelli versus Matheus França, Lima versus Pulgar, Léo Fernandes versus Everton Ribeiro, Lelê versus Cebolinha, John Kennedy versus Luiz Araújo. E aí, rapaziada, aqui deu problema também para os caras. E vocês repararam que eu não coloquei, por exemplo, Johnny Gonzalez, que é um jogador que me agrada muito. Não coloquei Danielzinho. A gente colocou aquilo que eu falei para vocês. Basicamente, quem é o reserva imediato do titular. Certo? E aí vocês vão falar assim, pô, mas o Alexander tá contundido. O Bruno Henrique tá contundido, se contundiu recentemente. A gente levou em consideração o time ideal, o time completo das duas equipes, independente do cara estar contundido ou não. A gente sabe que o Alexander não está podendo jogar, mas já, se Deus quiser, ele estará em campo. Eu vou dar minha opinião de como ficou o meu placar, tá? Vou dizer aqui, no mano a mano, na minha opinião, quem vence ou não. Espero que eu não influencie a opinião de vocês, eu quero que vocês deem a opinião de vocês sincera. Pode falar o que vocês quiserem, não tem problema. Mas a minha opinião ficou do seguinte: Fábio ganha do Matheus Cunha, vou marcar o placar aqui. Samuel Xavier ganha do Wesley, Nino ganha do Davi Luiz, Marlon ganha do Fabrício Bruno, Marcelo ganha do Ayrton Lucas. O setor defensivo dos caras é uma baba, então não é surpresa a gente vencer. E os nossos nomes são muito fortes também na defesa. Aí vem André versus Alan, na minha opinião o André vence. Alexander versus Gerson, vou dar pro Gerson, tá? Ainda é jovem, joga muita bola e tem uma tarimba muito grande, né? Tem um currículo aí muito grande. Alexander está iniciando a carreira, apesar da gente saber que é muito promissor e provavelmente vai estar na seleção. Ganso e Arrascaeta, vou dar para Arrascaeta. Arias e Gabigol, Arias, até porque o Gabigol não dá nem para bater de frente com a função que o Arias executa. Keno e Bruno Henrique, aí é questão de momento, tá? Se for falar num todo, acredito que o Bruno Henrique vença, mas o Keno levou muita vantagem nesse confronto, mas eu vou dar para o Bruno Henrique. Cano e Pedro, eu fico com Cano, tá? Então aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 para o Fluminense e 3 para o Flamengo. E agora eu vou falar uma coisa para vocês que também vale para os reservas, tá? Quando, por exemplo, o Gerson ganha do Alexander, é o seguinte, Gerson ganhou, beleza. Mas tricolor, vou fazer uma pergunta para você, até para os flamenguistas aqui também, que eu sei que vão participar desse debate. Você acha que o Fluminense está mal com o Alexander? Mesmo o Gerson no 1 contra 1, a gente, né, dando uma nota maior para ele. Você acha que o tricolor está mal com o Alexander, Fluminense? Arrascaeta e Ganso. Arrascaeta venceu, inclusive na minha opinião. Mas você acha que do outro lado tem um comédia? Tem um cara que é fraco? O Fluminense está mal
com o Ganso, mesmo o Arrascaeta levando uma nota maior que a dele. E por último, o Bruno Henrique vence o Keno. O Bruno Henrique venceu, mas o Fluminense está mal com o Keno. O Keno é um jogadoraço também. Então eu chamo a atenção para isso com vocês. Por mais que um lado vença o outro, não existe uma disparidade muito grande. Não é nenhum absurdo o Tricolor dar um 8-3 ou nenhum absurdo flamenguista, de repente, dar um 8-3 no Fluminense. Porque no fundo, ambos têm jogadores muito qualificados. Na minha opinião, o Flamengo deixa muito a desejar na parte defensiva. Davi Luiz é muito fraco. O Wesley está começando a carreira agora. Foi muito bem contra a gente, inclusive, no segundo jogo, mas está começando a carreira agora. Ayrton Lucas tem uma carreira muito boa pela frente, é um garoto que a gente já conhece do Fluminense, mas não dá para ele bater de frente com o Marcelo. Mas isso não significa que o Ayrton Lucas também não seja um grande jogador e o Flamengo esteja bem servido. E aí quando chega nos reservas, cara, a mesma coisa. Você tem aí Pedro Rangel versus Rossi, na minha opinião o Rossi ganha, o goleiro tarimbado lá do Boca. Guga e Varela, eu sou mais o Guga. Vou dar minha opinião sobre o Guga. Para mim, até agora, não foi escalado na sua função real, que é lateral direito, não teve sequência, porque o Samuel Xavier está jogando muita bola e não dá brecha para ele. Manuel e Pablo, Manuel ganha. David Braz e Rodrigo Caio. O momento do David Braz é muito bom. Só falar uma coisa para vocês, o currículo do David Braz é excelente, tá? David Braz é um jogador multicampeão também, é um dos multicampeões do Fluminense. E só jogou em time grande. Rodrigo Caio, coitado, mal consegue jogar por conta do seu joelho. Diogo Barbosa e Caio. Eu vou botar um empate aqui. Felipe Melo aliás, Diogo Barbosa e Felipe Luiz. Cara, eu vou botar Felipe Luiz, tá? O Diogo Barbosa chegou agora, nem estreou com a nossa camisa, então eu não sou maluco dizer que ele é bom. Felipe Melo e Igor Jesus. Pô, não tem nem conversa. Martinelli e Matheus França. Vou botar um empate. Lima e Pulgar. Vou botar empate. Léo Fernandes e Everton Ribeiro. Vou dar pro Everton Ribeiro. Lele e Cebolinha. Vou botar para o Cebolinha. O Lele ainda não se encontrou direito no Fluminense. Também é outro jogador que, na minha opinião, não é escalado na posição correta. E não é utilizado da forma como ele deveria ser utilizado. O potencial dele não está sendo bem explorado. E John Kennedy e Luiz Araújo. Eu vou colocar aqui John Kennedy. Então ficou assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5... 6 para o Fluminense e 5 para o Flamengo, não. O Fluminense teve 6 vitórias, o Flamengo basicamente deu 6-5 aqui. Eu não estou conseguindo concatenar as ideias legal, mas já deu para vocês terem uma ideia que também no elenco reserva, cara, não tem que ter diferença não. É porque a gente tem mania de repetir aquilo que a imprensa joga pra gente, a gente digere e repete, entendeu? Então, assim, eu espero que esse vídeo gere essa reflexão em vocês e quero muito saber a opinião de vocês sobre isso, tanto o time titular quanto o time reserva. E fica aqui a seguinte mensagem: Diniz, você tem um grande time na mão, um elenco muito qualificado, muito bom, e só dependemos de você agora. Falta aí mais ou menos 20 dias para a gente enfrentar o Argentino Júnior e eu espero que você faça os ajustes necessários para que a gente se classifique na Libertadores e para que a gente dê arrancada no Campeonato Brasileiro para disputar de vez o título do Campeonato Brasileiro. Tá beleza? Reforço, mandem ver nos comentários, quero muito saber. Mais uma vez, saudações tricolores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.